Hebreus 2, de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Nós podemos ler em uma só voz. Vamos ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foram depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha, a carta aos Hebreus é escrita a judeus convertidos, que se tornaram crentes. Eles estavam sendo pressionados a abandonar a fé. Leia Atos e você vai ver que a perseguição que os judeus no Império Romano fazia aos cristãos, em especial aos judeus convertidos. Então, os nossos irmãos estavam sendo presos, estavam perdendo os bens, emprego, a liberdade, e alguns perderam a vida, como Estevão, por exemplo, perdeu a vida. Então, essa era a perseguição imposta pelo diabo aos judeus convertidos. Além disso, havia um falso argumento doutrinário para fazê-los voltar ao caminho do judaísmo. Diziam esses falsos pregadores que o judaísmo era superior ao cristianismo, porque no judaísmo tinham os profetas, tinham os anjos, tinham os sacerdotes, tinha Moisés, tinha a lei, tinha os sacrifícios, tinha o templo. Na carta toda vocês vão ver esses temas todos sobressaindo. E ele vai, o autor, que é desconhecido, mostrar que no cristianismo, o cristianismo é superior ao judaísmo. Nos versículos iniciais, versículo 1, 2, se não me engano, 3, ele fala que Jesus é superior aos profetas. Diz, Deus antigamente falou aos pais de várias maneiras pelos profetas. Agora nos falou através do Filho, a quem ele deu toda a glória. Então, ali nos versículos iniciais, Jesus é superior aos profetas. A partir de então, do 4 ou 5, até o final do capítulo 1, ele fala que Jesus é superior aos anjos. Os anjos têm um papel muito importante no Antigo Testamento. Então, no primeiro capítulo, o autor da epístola provou a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele faz algumas afirmações que vocês podem ver na internet, que a igreja publicou essa mensagem. Mas Jesus é Deus, ele lá afirma, e os anjos são criaturas de Deus. Jesus é imutável, porque é Deus, mas os anjos são mutáveis. Nós sabemos que alguns anjos deixaram o seu lugar de habitação, o diabo e os seus companheiros, né? Então os anjos podem mudar. E Jesus é o Salvador, mas os anjos são auxiliares dos que são salvos. Os anjos não podem salvar, mas é Jesus que é o Salvador. Então, quando ele conclui o capítulo 1, ele aí dá essa palavra aí que nós lemos nesta manhã. Agora, no texto da nossa meditação, o autor afirma a superioridade da mensagem de Cristo à dos anjos. Qual é a mensagem mais significativa, mais importante? A de um anjo ou a de Jesus? Ele diz, a de Jesus é superior
a mensagem angelical. Então vamos falar disso, a superioridade da mensagem de Cristo. Em primeiro lugar, leamos aí tudo o que está aí colocado. Vamos ler? A superioridade de Cristo nos deve levar a prestar atenção à mensagem anunciada por ele. Leamos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, quando ele fala da superioridade de Cristo, ele aí faz uma aplicação. Por esta razão, uma vez que Jesus é superior aos anjos, preste atenção à mensagem de Jesus. Sabedores de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, é nosso dever prestar atenção às palavras do Senhor registrada pelos seus apóstolos e profetas, porque a nossa vida depende de nossa submissão a ela. Lembra, é claro que nós não ouvimos Jesus, mas os apóstolos são enviados especiais para comunicar a vontade de Jesus. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Vejam o que diz aí Mateus 4, preste atenção, vai colocar aí Mateus 4:4. Leiam comigo essa resposta que Jesus deu ao diabo quando ele foi tentado para transformar as pedras em pães. Vamos ler? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa preocupação, às vezes, primária, é com comer, beber e vestir. Ele está dizendo não deve ser essa a nossa preocupação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A morte e todas as desgraças em nossa vida entraram porque desobedecemos as palavras do Senhor. Lembrem que aqui nós estamos reportando para Gênesis. Por que sofremos? Porque a irmã Dilma entrou naquela crise na saúde. A causa primeira de toda desgraça na vida humana é porque nossos pais desobedeceram a palavra do Senhor. Vamos ver aí em Gênesis, leiam comigo também Gênesis 3, é quando Deus vai dar o castigo à raça humana. Vamos ler comigo aí. Olha o que Deus está dizendo a Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Observe aqui, ele obedeceu à voz da mulher e não obedeceu à voz de Deus. Cuidado, ouçamos a voz de Deus. Aí, por causa disso, vamos lá na maldita. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e o ao pó tornarás. O princípio é claro, não ouvir a voz do Senhor há prejuízo. Nesta vida, nós vimos aqui, estamos provando disso e vamos provar também na eternidade. Os diversos cativeiros do povo do Senhor no Antigo Testamento se deram pela desobediência às palavras do Senhor. Por que Israel foi para o cativeiro? Porque Israel era oprimido pelas nações vizinhas. A causa é uma só: a desobediência às palavras do Senhor. Vejam aí, em Juízes, nós temos esse exemplo, porque no tempo dos juízes, Israel ficava há alguns anos debaixo do chicote das nações vizinhas.
Juízes 3, 7. Leamos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e deram culto aos Baalins e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Observe que ele disse fizeram o que era mal perante o Senhor. Não é revelado ainda que mal é esse, mas mais na frente é dito que eles renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Não fará para ti imagem de escultura. Ao desobedecerem a palavra de Deus, Deus então os entregou aos seus adversários. A negligência em ouvir a palavra de Deus levou Israel ao cativeiro, não só aqui, mas em toda a sua história. Um homem como Moisés foi privado de entrar na terra prometida porque não se submeteu à ordem expressa do Senhor. Veja como é sério. Aquele homem se dedicou uma vida inteira a servir a Deus. Mas Deus deu a ele uma ordem. Vamos prestar atenção a essa leitura e ver como a desobediência à palavra de Deus é grave. Números 20, 7 diz: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Veja o que Deus mandou. Fala a rocha. Vamos lá, o 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura fareis sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação seus animais. Vamos agora, preste atenção a esse 12 aqui, que é importante, porque Moisés não vai entrar na terra prometida. Leamos. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então Moisés, aquele homem de Deus, não pôde entrar porque desobedeceu a palavra do Senhor. Poxa, era só falar, ele feriu. Não seria a nossa desobediência à palavra do Senhor a causa, muitas vezes, da gente não receber os benefícios da parte de Deus? Se Moisés ficou privado, será que os crentes atuais não ficam privados de receber algo de Deus porque não está andando ou está andando na contramão da vontade do Senhor? No Novo Testamento, não é diferente. Um homem que desobedeceu ao Senhor ficou paralítico durante 38 anos. Lembra ali no tanque, o homem paralítico? E quando ele foi, depois que ele foi curado, Jesus encontrou ele no templo. O que é que Jesus disse a ele? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a desobediência levou àquela enfermidade. Ananias e Safira morreram na igreja por causa do falso testemunho. Vendeu aquele terreno por X, vendi, morreu na hora, Ananias. Depois veio Safira, o Pedro perguntou, vem cá, foi por tal preço que vocês venderam o terreno? Ela confirmou e ela morreu também ali na igreja, né?
A igreja, por negligenciar a pregação a todos os povos, foi visitada pela perseguição para cumprir o seu chamado. A gente nunca repara isso na leitura de Atos. Ora, termina-se a ascensão de Jesus. Qual é a ordem que Jesus deu aos discípulos? Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja não foi pregar, não obedeceu ao Senhor. Então Deus levantou a perseguição. E vocês vão perceber no capítulo 8, quando Saulo se levanta com a perseguição, a igreja vai se espalhar e pregar o evangelho. Alguns judeus resistentes não pregavam aos gentios, mas outros foram pegar a Antioquia e as pessoas se converteram. Então, Deus, por causa da desobediência, levantou a perseguição contra a sua igreja para que ela fosse pregasse o evangelho. Irmãos foram disciplinados pela igreja por adotar comportamentos contrários à palavra. Alguns ali na igreja de Corinto, por exemplo, vocês conhecem, mas vamos ver aí 1 Coríntios 5, vejam que irmãos estavam sendo disciplinados. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, relacionamento impróprio aqui, imoral. Aí Paulo que aqui escreve: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Dura disciplina essa aqui, né? Entregue. O diabo teria vantagem na vida daquele irmão. Ele não deixou de ser irmão, mas ele seria punido por causa daquela transgressão. Veja que no final diz: a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pode ser que ele pegou alguma enfermidade física, a gente não sabe. Muitos no Velho Testamento ouviram as mensagens transmitidas por anjos e, ao atendê-las, foram abençoados, como Ló, por exemplo. No Gênesis 19, 15 diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Agora preste atenção à ordem que o anjo vai dar. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Não obedeceu à voz angelical. Muitos vão se perder eternamente porque ouviram as palavras do Senhor, mas não prestaram atenção à mensagem divina. Porque está escrito: ouvi e a vossa alma viverá. Deuteronômio 6:3, leiam comigo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Se não acatarmos as palavras de Cristo, comunicada pelos seus profetas, apóstolos, não iremos nos beneficiar das promessas do Senhor prometidas
aos que lhe obedecem. Aí Deuteronômio 4:1, leiam comigo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Porém, se formos negligentes à revelação das Sagradas Escrituras, Deus não terá outra alternativa do que nos condenar por nosso descaso para com sua palavra. Tomemos cuidado com os sons do mundo, que são distrações mortais, para não ouvirmos as palavras da vida eterna. Quantos estão aí, né, já pensando no carnaval, não se aproxima para ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, vão se perder. Vamos ler e meditar nas Santas Escrituras, porque a nossa vida depende do nosso relacionamento com as palavras do Senhor. Prestemos atenção. Vamos ler e meditar nas Santas Escrituras, porque nossa vida depende desse nosso relacionamento com a palavra. Uma das consequências de prestar atenção às palavras de Deus é que nós conservamos-nos no seu caminho, independentemente das circunstâncias. O versículo 1 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às palavras ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Um servo autêntico de Jesus tem como propósito em sua vida, conforme a vontade divina registrada nas Escrituras, não se afastar nem para a direita, nem para a esquerda das sagradas letras. O que foi dito a Josué também vale para nós hoje. Vamos ler Josué 1:6-8. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Infelizmente, nesta vida, podemos nos desviar temporariamente da vontade divina, devido às tentações, provações e relaxamento no uso dos meios de graça. O crente está sujeito à fraqueza espiritual. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, lembra aqueles Gálatas que estavam sendo influenciados por doutrinas estranhas. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebete, seja maldito. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, não vamos adulterar, alterar a palavra de Deus, vamos conservar no evangelho. Para não sermos grampeados temporariamente pelo desvio das palavras do Senhor, necessitamos constantemente estar meditando no livro santo, para que o nosso coração esteja cheio das palavras do Senhor. Guardei as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Se queremos estar imunes ao vírus do desvio, precisamos abrir o livro
Esse livro não pode estar sendo usado só quando vem para a igreja. As heresias doutrinárias e ética elas não nos conduzirão à firmeza, por isso precisamos discerni-las através da palavra do Senhor. Em segundo lugar, vamos lá, leiam comigo. A superioridade de Cristo nos adverte que a negligência à sua mensagem produz justo castigo. Se, pois, se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foram depois confirmadas pelos que a ouviram. Deus enviou anjos com palavras de bênçãos e de maldições. Os anjos tiveram participação na comunicação da lei no Sinai. É interessante essa expressão aqui. E as palavras dos anjos, quem negligenciou as palavras dos anjos recebeu justo castigo. É porque no Êxodo nós não temos a revelação de que os anjos estavam presentes ali na distribuição da lei. Mas no discurso de Estevão, ou melhor, na defesa de Estevão, olha o que Estevão diz acerca dos anjos e a lei. Aí está, leiam comigo. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Aqui fala de um anjo. Os 10 mandamentos foram dados diretamente por Deus, mas o restante da lei foi dado através de um anjo. O anjo comunicou as bênçãos e as maldições. No versículo seguinte, 53, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Desobedeceu a lei, né? Agora Paulo, na pregação dele, no escrito dele aos Gálatas, também faz referência aos anjos. Vamos ler? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, entenderam? Porque ele está dizendo, as palavras que foram desprezadas, dadas pelos anjos, recebeu justo castigo. Então, a lei. Na palavra angelical, então a lei de Moisés, a promessa de bênção para o obediente e maldição para o negligente. Deuteronômio 28 diz assim, quem obedece à palavra dos anjos, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele comunica as bênçãos. Agora, o castigo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele está em Deuteronômio 28, você lê em casa depois. Agora, a maldição. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Estas verdades cumpriram-se literalmente na vida da nação de Israel, nas famílias e nos indivíduos que faziam parte da aliança com o Senhor. O sucesso deles estava associado à obediência e seu infortúnio à transgressão das palavras dos anjos. Portanto, quando Israel era escravo das nações, a causa não era sua pequena força, mas o seu desprezo à palavra angelical. Desprezou a palavra do anjo, sofre as consequências.
A mulher de Ló, então, foi transformada em uma estátua de sal, porque ignorou a palavra dos anjos. Vamos repetir aí. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereçais. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. No Novo Testamento, o sacerdote Zacarias ficou mudo por quase um ano, por não dar crédito às palavras angelicais. Lembra que ele foi anunciado para ele que a mulher dele ia ficar grávida? Nós temos provas escriturísticas de que quem não obedeceu aos anjos sofreu. Então, devemos temer se não obedecermos ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foram-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Esta passagem é uma bomba para aqueles que creem na salvação universal de todos os homens. Há uma crença de que todos os homens serão salvos. Essa passagem nega essa verdade. Quem não receber a palavra vai se perder. Se não crermos corretamente, não podemos ser salvos. Caso nossa confiança não esteja somente no trabalho de Cristo em nosso favor, não seremos salvos, mas condenados eternamente. Não dá crédito às palavras de Jesus, permaneceremos com os nossos pecados e receberemos a pena eterna por causa de nossas transgressões. João 3,18, leamos: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos que hoje fazem parte da igreja evangélica irão morrer eternamente por não levarem a sério a mensagem divina lida por eles e pregada na igreja. Ouvintes não praticantes da palavra do Senhor não terão acesso ao reino de Deus. Judas, o traidor, participou por 3 anos da igreja. Ouviu o maior pregador da face da terra, andou com ele, mas não era um crente praticante e se perdeu eternamente. Então, se na igreja de Jesus teve alguém que se perdeu, imagine nas igrejas atuais. As pessoas não têm atentado para isso, né? Temos visto muitas pessoas sendo transformadas pela mensagem do Senhor e ouvido palavras de vida eterna. Por isso devemos atentar e acolher o evangelho de Deus para não sermos contados com os incrédulos. Se não tivermos unidos a Cristo, através da profissão de fé verdadeira e o batismo cristão, nós seremos lançados no lago de fogo. É o que diz a palavra. Leiam comigo Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se somos obedientes à revelação divina, que se encontra nas Sagradas Escrituras, temos a evidência em nós mesmos de que passamos da morte para a vida. Veja o que diz Mateus acerca da obediência à palavra. Nem todo o que me diz entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Necessitamos continuar nesse caminho até o fim dos nossos dias.
nesta terra para que recebamos a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é suficiente começar bem, mas também terminar bem, diz o hino 132. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Se morrermos nessas condições, não haverá esperança de alegria eterna, mas de tristeza eterna. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, eu queria concluir aqui. Meu tempo terminou. Gente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos atender. Carteirada no céu. Carteirada aqui só Angélica, Raimunda, Rose, Eliana, Paulo Simões. Aí dei a primeira carteirada para entrar no nome de graça. E já tenho 65. Só aqui, lá no céu, não tem carteirada. Só tem fé em Jesus Cristo e obediência. Seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus, e você vai entrar tranquilo no céu por causa do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.